no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler dos versículos 35 ao 43. Lucas 18, do 35 ao 43. Enquanto você procura, eu quero externar a minha gratidão, primeiramente a Deus, pela sua graça, porque se não fosse a graça do Senhor, eu não estaria aqui. Nenhum de nós estaríamos aqui. Então, honras e glórias ao Senhor, primeiramente, porque a sua graça é o que nos dá condições de estarmos aqui nesse púlpito, nessa tribuna. Quero agradecer ao nosso pastor Arnóbio, pastor do campo, a sua esposa. Quero dar glórias a Deus pela sabedoria que o Senhor tem dado a eles para dirigir o seu povo, a confiança que eles têm recebido dos altos céus, que não é pouca coisa. E também quero externar a minha gratidão ao meu pastor Dilo, a sua esposa, pai, futuros papais do Isaac e Samuel. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa abençoar a gestação da sua esposa e que filho, que é a herança do Senhor, possa vir cheio de alegria, cheio de saúde e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Sem mais delongas, Lucas, capítulo 18, versículos 35 ao 43, que nos diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou com grande voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Repetindo o versículo 41, ele diz assim: Que queres que eu te faça? Grave essa palavra. Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer um passeio no Evangelho de Lucas. E nós vamos juntos saborear a revelação da palavra do Senhor. Pai querido, nós oramos a Ti. Senhor, nós estamos na Tua presença não por mérito, porque se fosse por mérito humano nós estaríamos condenados. Mas nós estamos na Tua presença porque a Tua graça nos deu essa condição. E nós pedimos a Ti, Senhor, que a mesma experiência que o Senhor deu a Elias, quando ele estava temeroso, que o Senhor possa nos dar nessa manhã. Que nós possamos ter o privilégio de ouvir a voz mansa e delicada do Senhor a falar ao nosso coração. Não estamos aqui por um simples acaso, mas estamos aqui porque estava na agenda de Deus este encontro marcado nessa manhã. E nós não queremos outra coisa nessa manhã a não ser ouvir a Tua voz. O Senhor já falou conosco através dos louvores, o Senhor já visitou os nossos corações, mas quando se trata, Senhor, de ouvir a Tua voz, a nossa alma, ela se torna sedenta. Quanto mais o Senhor nos dá, mais nós queremos da Tua presença. Portanto, continua conosco. Usa o Teu vaso conforme o Teu querer.
assim como tu já tem usado os teus servos, tuas servas nessa manhã. E que a tua vontade, que a tua palavra, ela possa encontrar lugar em cada coração. Fala conosco, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, a palavra do Senhor, ela nos fala a respeito de um cego. Jesus, ele deixou a sua glória e ele veio para o Pai com uma responsabilidade muito grande. Se você for passear no Velho Testamento, você vai ver que Deus, na sua dispensação, Deus ele tenta manter uma comunicação saudável com o homem. Deus ele tenta fazer com que o homem ande de fato, verdadeiramente nos seus caminhos. Porque o primeiro homem, quando ele peca, ele traz para si, ele abre uma porta que se chama pecado. E isso faz com que o elo de compromisso, a aliança de Deus com o homem, ela seja quebrada. E Deus, ele envia os profetas, ele enviou o profeta Jeremias, o profeta chorão, que nós sabemos que muitas vezes enfrentou os calabouços, muitas vezes enfrentou as prisões, simplesmente, unicamente e exclusivamente por pregar a verdade, por pregar a boa nova, o evangelho, o arrependimento. Aquilo que Deus passava para ele passava para os homens, para os reis. E muitas vezes os reis, eles eram tão cheios de si, cheios da sua soberba, que eles rejeitavam a palavra de Deus e ainda puniam o profeta. Mas a palavra que o Senhor dava, ela não deixava de ser pregada. Deus ele envia Isaías. Deus ele chama Isaías ainda na sua adolescência. E Isaías ele diz assim: mas Senhor, eu sou um homem puro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus queria usar a Isaías. E Isaías ele é levantado por Deus para pregar o arrependimento, também para aplicar o juízo que viria da parte de Deus para o povo. Deus, ele chama Ezequiel, ele chama Ezequias, e ali, já no período do cativeiro, Deus ele orienta Ezequias, ele orienta o profeta para que pregasse ao povo o arrependimento, e também passava para o povo aquilo que era a sua promessa, a promessa de redenção, a promessa de restituição, porque o povo estava, por ora, no cativeiro, mas o que Deus tinha para o povo não era o cativeiro. O que Deus tinha para o povo era exatamente as mansões celestiais, era exatamente a sua terra, a terra que mana leite e mel, o cumprimento da promessa. Mas veja os irmãos que sempre havia da parte do povo uma dureza de coração. E ali na dispensação de Deus, ela se encerra, e o desfecho dessa dispensação é exatamente o silêncio de Deus. Deus ele envia os profetas, Deus ele enviou os profetas menores, Sofonias, que profetizou a respeito do juízo, do grande dia do Senhor. Deus ele envia o profeta Abacuque, profetas que muitas vezes perguntavam ao Senhor, viam o juízo aplicado sobre o povo e choravam aos pés do Senhor: Senhor, por quê? Até quando? Até quando gritarei violência? Mas o que Deus queria do povo era apenas duas coisas. O que Deus queria do seu povo era apenas fidelidade e obediência. O que Deus requer de nós hoje, como igreja fiel, nós podemos nos denominar como a igreja dos últimos dias. O que Deus ele requer de nós é exatamente isso: fidelidade e obediência. Fidelidade
para andar segundo a sua palavra. Porque a Bíblia, ela é o manual do crente. A Bíblia, ela é o nosso mapa. É onde contém as palavras da vida. É verdade que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você está no Espírito, você vai andar em Espírito. Você vai andar em fidelidade à palavra do Senhor. E o que Ele requer de nós é obediência. Obediência por quê? Porque se você for olhar nos dias de hoje, se você for ligar a sua televisão, você vai ver que as bandejas do mundo, elas estão aí. Você vai ver que as ofertas, a vitrine do mundo, ela está aí. E ela é convidativa. Ela convida o homem para pecar. Ela convida o homem para se desviar dos caminhos do Senhor. Ela convida o homem para que o homem não dê ouvidos à palavra de Deus e ande segundo a sua própria razão. O meu pastor Odilo, ele sempre diz assim, que o diabo, ele não precisa que você saia da igreja para você se desviar. O diabo, ele não precisa que você se revolte dentro da igreja, que você saia da igreja. Você pode estar ali, dentro da igreja, mas o seu coração pode muito bem não estar mais nos caminhos do Senhor. Então, é por isso que nós devemos pedir a Deus forças. É por isso que nós devemos andar na presença do Senhor em fidelidade e obediência. Porque aquele que obedece a sua palavra, Deus ele honra, Deus ele guarda, Deus ele protege. Só que o povo não queria dar ouvidos à voz do Senhor. O povo não queria obedecer a Deus, o povo não queria ser fiel. É bem verdade que em alguns momentos o povo andava na fidelidade, o povo andava na obediência, mas quando surgia a primeira oportunidade, o povo pecava contra o Senhor. E em um certo momento, Deus, ele ali, junto com Moisés, no monte, Deus, ele fala assim: Moisés, desce lá. Desce porque esse povo, ele é um povo de dura cerviz. Desce porque esse povo, ele é um povo de coração duro. Ele é um povo que não quer dar ouvidos à minha palavra. É um povo que não quer seguir os meus caminhos. E o que é que o povo estava fazendo? O povo estava lá embaixo, adorando um bezerro de ouro. E dizendo: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O povo estava agora dando as costas para Deus. Mas o projeto de Deus, meus queridos, ele é um projeto perfeito. O projeto de Deus, ele é um projeto perfeito. O homem, na sua razão, ele pensa que ele pode interferir no projeto. O diabo, na sua ignorância, ele pensa que ele pode frustrar os planos de Deus. Ele pensa que ele pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. Mas o que ele não sabe é que o plano de Deus, ele é perfeito. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, o único que pode fugir desse projeto é você mesmo. E é por isso que hoje está sendo dada para você essa oportunidade de aceitar a Jesus, de aceitar a Cristo, de rejeitar os prazeres do mundo, porque o mundo, as ofertas que o mundo dá, se eu disser a você que elas são ruins, eu estou mentindo, falando pela carne. Elas não são ruins. O mundo, ele tem os seus deleites. O mundo, ele tem as suas ofertas. O mundo, ele tem os seus prazeres momentâneos. Mas o que Deus tem para nós é o céu. O que Deus tem para nós são mansões celestiais. O que Deus tem para nós são ruas de ouro, aonde nós iremos caminhar pelas ruas de ouro. O que Deus tem para nós é uma promessa que será cumprida. E eu digo a você, meu amado ouvinte da palavra do Senhor, eu digo a você que a promessa de Deus, ela está prestes a se cumprir.
Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está às portas. Jesus, quando ele morre ao terceiro dia, ressuscita, ele diz aos seus discípulos: olha, permanecei em Jerusalém. Ele diz assim: olha, eu vou subir para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos deixarei o meu Consolador, eu vos deixarei o Espírito Santo, e eu vou para o Pai, e eu vou fazer morada. E todos os dias o Espírito Santo, ele testifica no coração da igreja: eis que venho sem demora. Todos os dias o Espírito Santo, quando você acorda, o Espírito Santo fala com você: eis que cedo venho, eis que presto venho, eis que venho sem demora. Porque ele vela para cumprir a sua palavra. Ele vela para cumprir o seu projeto na vida do homem. Então aqui encerra-se a dispensação de Deus, e o homem não dá ouvidos à voz do Senhor. E o resultado disso é que Deus, ele passa o que nós chamamos de período interbíblico, ele passa 400 anos em silêncio, sem falar com o povo. Só que, como eu já falei, o projeto de Deus, ele é perfeito. O projeto de Deus, ele é infalível. Deus, ele procura um justo na terra para que houvesse um sacrifício perfeito, único, e que fosse feito para o resgate da humanidade. O povo andava a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo o povo andava por um caminho só. Todo o povo andava rumo à condenação eterna. Mas, conjectura minha, acredito que houve uma reunião no céu, e Deus, ele procura um justo na terra, procura alguém que fosse perfeito e que fosse dado em sacrifício, em uma morte de cruz. Mas de todos os servos do passado, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, em todos havia uma falha que o impedia de ser esse justo. Abraão mentiu para Deus, mentiu para o rei a respeito da sua esposa. Moisés feriu a rocha. A profecia, ela fala que a rocha só seria ferida uma vez. E nós sabemos que essa rocha, ela é Jesus. Jesus, ele só foi ferido uma vez por nós. E Moisés, ele feriu a rocha 2 vezes. E a consequência disso foi que Moisés, ele não entrou na terra. Ele viu a terra, mas ele não entrou na terra. Então Moisés, ele não estava qualificado como um justo para um sacrifício perfeito. Davi, homem segundo o coração de Deus, o próprio Deus deu testemunho de Davi, dizendo assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Homem segundo o coração de Deus, achei a Davi. Mas Davi, naquilo que ele não ouviu, não atentou para a voz do Senhor, Davi, ele cobiçou a mulher do general. Conjectura minha, meus queridos. Deus, ele procurou um justo, mas nenhum deles estava qualificado. E eu posso imaginar que o homem, na sua caminhada, ele haveria de padecer o juízo eterno. Ele haveria de padecer a condenação eterna, porque não tinha um justo para um sacrifício perfeito. Mas louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor. Quando tudo parecia estar perdido, aparece um homem. E a Bíblia, ela descreve esse homem no profeta Isaías, na sua forma humana, como a raiz de uma terra seca, mas na sua glória, cabelos brancos como a lã. Na sua forma humana, um homem experimentado nos trabalhos,
mas na sua forma gloriosa, majestosa, um varão de guerra, um general de guerra. Na sua forma humana, um homem que todos olhavam para ele e escondia o seu rosto. Não era porque ele era feio, mas era porque ele era um homem desprezível pela sociedade. Mas na sua forma gloriosa, era coroado de majestade, era coroado de glória. Um homem, filho de um carpinteiro, carregava madeira pesada nas costas. Era um homem certamente cheio de cicatrizes, porque ele lidava com a madeira bruta. E pasmem os irmãos, até isso fazia parte do projeto de Deus. Até mesmo a profissão de Jesus fazia parte do projeto de Deus. Porque vejam os irmãos, a profissão de carpinteiro, ela não trabalha com uma madeira, simplesmente com uma madeira maciça, mas trabalha com a madeira bruta. E a madeira aqui, ela fala do homem. O homem que tem o seu coração duro, o homem que tem o seu coração muitas vezes difícil de ser moldado. Jesus, ele é aquele que molda o coração do homem. Jesus, ele é aquele que transforma a vida do homem. Ele é aquele que pega o mais vil pecador e eleva para um lugar alto. Jesus, ele é aquele que é capaz de fazer por você aquilo que você tem tentado há muitos anos e não tem conseguido. Jesus, ele é capaz de te livrar de um vício que você, muitas vezes, pela sua força, você não consegue, você acaba falhando. Mas Jesus, ele é aquele que transforma a sua vida. Então o profeta, ele apresenta a Jesus como um homem de quem todos escondiam o rosto. Era dureza olhar para Jesus, homem. Mas João, no Apocalipse, ele fala que esse homem, ele é um homem coroado de glória. Ele é um homem cheio de cicatrizes na sua forma humana, mas que na sua forma gloriosa, ele tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Jesus perfeito. Esse é o Jesus que, quando tudo parecia que estava perdido, ele se apresenta como o Cordeiro perfeito. Porque o Cordeiro, meus queridos, para ser oferecido em um sacrifício perfeito, ele não podia ter manchas, ele não podia ter mácula, ele não podia ter defeito algum. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito, um novilho perfeito. E vejam os irmãos que o processo de perdão no Antigo Testamento, ele ocorria da seguinte forma: o pai de família, ele pegava o cordeiro ele tinha que ser da sua casa. O cordeiro, o novilho, sem defeito algum, sem mancha, sem defeito. Não podia ter pata quebrada, não podia ter defeito algum. Ele levava até o sacerdote. O sacerdote ali, ele imolava o cordeiro para o holocausto. E ali era feita a transferência do pecado. Vejam os irmãos, a transferência do pecado, ela era feita e ela saía do culpado para o inocente. O culpado, ele levava o cordeiro, era feito o sacrifício, e a transferência do pecado, ela era feita do culpado para o inocente. Por ótica humana, pela razão humana, isso é difícil de se imaginar. Mas nós estamos falando de projeto de Deus. Nós estamos falando de um Deus que ama a sua vida incondicionalmente. Nós estamos falando de um Deus que foi capaz de pegar aquilo que era mais precioso para ele, que era o seu filho, e de dizer: está aqui, pode crucificar, pode entregar. O meu coração está doendo como pai, penso eu, mas certamente era o sentimento de Deus. Mas como eu amo esse povo incondicionalmente, como esse é o meu povo, pode crucificar. Quando tudo parecia estar perdido, eu quero que você escute essa palavra.
E eu quero que você guarde no seu coração essa palavra. Você está vivo hoje porque Deus, Ele abriu mão daquilo que era mais precioso para Ele, por amor a você. Deus, Ele abriu mão do seu Filho unigênito, por amor a mim e a você. Porque não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. Não era para o nosso cooperador, nosso presbítero Êxodo estar aqui. Nosso diácono Êxodo. Não era para as irmãs estarem aqui. Mas nós estamos aqui porque Ele abriu mão daquilo que era mais precioso para si, por amor a mim e a você. Sabe o que isso chama? Graça, favor imerecido. Nós estamos vivos hoje, você acordou nessa manhã por 2 motivos: graça e misericórdia. A graça de Deus, ela nos dá aquilo que nós não merecemos. A graça de Deus, ela nos dá aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia de Deus, ela nos poupa daquilo que nós merecemos. Porque o que é que nós merecemos? A condenação eterna. Quantas vezes, o que você fez quando você acordou hoje? Quantas vezes, já hoje, e você, é uma pergunta retórica, quantas vezes hoje você já abriu a sua boca para louvar a Deus? Quantas vezes hoje você já dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, muito obrigado, porque das 12 horas da noite o Senhor me guardou às 12, e eu estou vivo aqui, eu acordei. Agora eu pergunto a você: quantas vezes você já reclamou da sua vida hoje? Aí eu volto a perguntar: será se nós merecemos estar aqui? Será se nós merecemos estar nessa condição? Eu sei que eu não mereço estar aqui. Eu sei que eu não mereço estar nessa posição, pregando a palavra de Deus. Meus irmãos, isso é uma responsabilidade muito grande. Pregar a palavra de Deus, falar desse amor. Falar desse amor que por amor se doou na cruz do Calvário. Falar desse amor que por amor suportou os cravos na sua cabeça. Que por amor suportou a cruz pesada. Que segundo os historiadores, era uma cruz que pesava mais de 80 quilos. 80, 100 quilos aproximadamente. Imagine. Mas Ele se entregou por mim e por você. Quando tudo parecia que estava perdido, encerra-se a dispensação do Pai, e aqui começa a dispensação do Filho. 400 anos depois de um silêncio terrível de Deus. Porque não existe coisa pior, meu querido. Eu estou pregando aqui para não crentes, acredito eu, para desviados, para aqueles que estão fracos na fé. Eu estou pregando aqui para aqueles que muitas vezes são de outras religiões, mas todos nós fomos feitos pelo mesmo Deus. Jesus, encerra-se a dispensação do Pai, inicia-se a dispensação de Jesus, depois de um terrível silêncio de Deus. Não existe coisa pior, meu querido, do que o silêncio de Deus. Não existe coisa mais dolorosa no nosso coração do que não ouvir Deus falar conosco. Mas hoje Ele está falando. Basta você abrir o seu coração, basta você estar atento à voz do Senhor, porque Ele está falando com você. Hoje Ele está falando, hoje Ele está te chamando, hoje Ele está batendo na porta do teu coração, Ele está dizendo a você: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o bater da porta e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, eu preciso te dizer que o Espírito Santo não é mal educado. O Espírito Santo, ele não é invasor. Ele vai entrar se você abrir a porta do seu coração.
Ele vai entrar se você der lugar. Dê lugar a Jesus hoje. E Jesus, ele começa a pregar, a falar do seu amor. Eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, porque Deus, ele quer falar com você. O texto que nós lemos, ele fala de um cego. E quando Jesus, ele está para passar por Jericó, ele está na semana da Páscoa. Ele está na semana da Páscoa. Ou seja, ele já estava próximo de ser entregue ao seu povo para ser crucificado. E Jesus, nesse período, ele traz ensinamentos. Ele traz ensinamentos. E ele não somente a Bartimeu, que não era o nome dele, mas que significa que ele é filho de Timeu. Mas Jesus, nos dias que antecederam aquela passagem, ele pregou falando ao povo a respeito do seu projeto de salvação. Em Lucas capítulo 13, versículo 22, ele fala sobre a porta estreita. Não é bem assim. O evangelho não é bem assim. Existe uma porta estreita. Jesus falou assim: olha, eu estou aqui pregando a boa nova, eu estou aqui pregando salvação, mas a porta é estreita. E a porta é Ele. A porta é Ele. E Ele diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta é Ele. Jesus, ele se apresenta aqui como uma porta estreita. Porque o que o diabo tem colocado na mente de muitos hoje em dia é que você não precisa. Para que ser fiel a Deus? Para que ir para a igreja todos os dias? Para que cantar no departamento? Para que? Basta você pode cultuar da sua casa mesmo. Nós estamos aqui no período de pandemia ainda. Você pode assistir o culto em casa. Um dia você assiste o culto de uma igreja, outro dia você assiste o culto de outra igreja. Não precisa congregar com os irmãos. Aquilo que a Bíblia diz, que a palavra diz ali, sobre um corpo só, um só espírito, isso é conversa. O que o diabo coloca na mente do homem hoje é isso. Mas Jesus, antes de se entregar ao Pai, Ele deixou esse ensinamento: a porta é estreita. A vida do crente, ela é uma vida de renúncias. Certa vez me perguntaram por quê? Por que tem poucos jovens na sua igreja? Por que tem poucos jovens na sua igreja? Na minha igreja tem jogo de futebol. Na minha igreja, depois do culto, a gente se reúne e vai para uma balada gospel. Na minha igreja a gente vai para a cachoeira, faz isso, faz aquilo. E eu respondi assim: existem poucos aqui, mas esses poucos são poucos que servem a Cristo simplesmente por amor a Jesus. Não pelas ofertas, não porque precisa ter algum artifício humano, mas simplesmente porque eles reconheceram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E eles servem a Cristo por amor a Ele. Eles servem a Cristo porque o Espírito Santo deu a eles o entendimento de que o sacrifício de 2000 anos atrás foi para que eles estivessem hoje na presença de Deus. E Jesus, ele fala sobre a porta estreita. E depois, no livro de Lucas, capítulo 14, no versículo 15, ele fala a respeito da parábola da grande ceia. E aqui, meus irmãos, é muito interessante, porque Jesus, ele conta essa parábola e ele ensina aquelas pessoas que estão ali, aos seus discípulos. E ele diz assim: um certo homem
ele fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, ele mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. Vejam os irmãos. O versículo 18 ele diz assim: e todos a uma começaram a excusar-se, a desculpar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O segundo, ele diz assim: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro, o terceiro, ele disse: casei e portanto não posso ir. O versículo 18, ele me faz lembrar de Judas. O primeiro ele diz assim: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Eu me lembro de Judas porque Judas ele foi o traidor. E a palavra diz que quando ele sente o remorso daquilo que ele fez, e ele tenta desfazer aquilo que ele fez, a Bíblia diz que aqueles que pagaram a Judas para que ele entregasse a Jesus, para que ele traísse a Jesus, eles compram um campo para ser a sepultura de Judas. E o nome daquele campo se chama, até os dias de hoje, segundo a palavra, se chama Campo de Sangue. O que esse texto me faz refletir é a respeito do processo do pecado. Jesus ele ensina ao homem, ele mostra ao homem, primeiro, que é preciso passar pela porta estreita, e que você tem que ter cuidado com o processo do pecado, porque primeiro ele compra, ou seja, o homem quando ele deixa o pecado entrar na sua vida, primeiro ele adquire o pecado. Ele compra o pecado, ele adquire. Preciso ir vê-lo. Depois, o homem, ele compra 5 juntas de bois e ele vai experimentar. Primeiro ele compra, ele adquire e depois ele experimenta. Ele deixa o pecado, ele adquire o pecado para a sua vida. E depois ele começa a experimentar o pecado. E vejam os irmãos que nos 2 primeiros convites, ele diz assim: rogo-te que me hajas por escusado. Olha, diz ao dono da festa que me desculpe, que não vai dar para eu ir, porque eu agora estou vivendo uma vida de pecado. Mas me desculpe, eu não posso ir. E o terceiro, ele diz assim: casei, portanto não posso ir. Ou seja, o homem adquire o pecado, ele experimenta, e agora ele faz uma aliança com o pecado. Esse é o processo do pecado, é o processo de morte na vida do homem. E quando o processo de morte ele se completa, o homem ele fica tão insensível à voz do Espírito Santo que nem desculpas ele pede. Casei, não vou. Ele se torna insensível a ouvir a voz do Senhor. Ele adquire o pecado, ele experimenta o pecado, e quando o processo do pecado se completa, que resulta em morte, ele fica tão insensível à voz do Espírito Santo que nem desculpas ele pede. Então Jesus ele vem dando um alerta: olha, você tem que passar pela porta estreita, mas você tem que ter cuidado com o processo do pecado. E mais à frente, não saindo do contexto, mas completando aquilo que Jesus queria dizer, queria ensinar, ele fala de 3 parábolas. No livro de Lucas, capítulo 15, ele fala da parábola da ovelha perdida, da parábola da dracma perdida e do filho pródigo. Ele fala da parábola de uma ovelha, de uma vida que se perde no mundo. Ele fala de uma parábola de uma dracma, de uma vida que se perde dentro de casa. E ele fala de uma parábola de uma vida que está dentro de casa, mas que está com o olho no mundo, e que se permite se perder no mundo. Nas 3 parábolas, Jesus ele se apresenta como o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas.
Na primeira, ele é o pastor ferido. Ele é o pastor que deu a vida por uma ovelha. A Bíblia diz que ele deixou as 99 e ele foi atrás da ovelha perdida. Ele é o pastor ferido. Ele é o pastor perfeito que dá a vida por uma ovelha. Na segunda parábola, ele é a luz da candeia. Jesus, ele se apresenta como a luz da candeia, porque a Bíblia diz que a mulher, ela perde a sua dracma dentro de casa, e ela diz que ela acende a candeia e começa a procurar. Jesus, ele é a candeia que quer iluminar a tua vida, meu irmão. Jesus, ele é o pastor ferido, ele é o pastor ferido que morreu, que se permitiu ser ferido, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E a Bíblia diz que quando ele acha a ovelha, ele faz algo que é muito interessante. Ele pega a ovelha e ele não leva a ovelha aqui. Ele leva a ovelha nos seus ombros. E se você for perceber, a ovelha, ela tem uma característica. Ela não tem a visão boa. A ovelha, ela é colocada nos ombros do pastor e ela caminha agora nos ombros do pastor. Ela tem dois privilégios. Ela tem o privilégio de caminhar aos ombros de Jesus e ela tem o privilégio de ouvir os batimentos do coração de Jesus. A morte de Jesus na cruz, ela resultou em vida para nós. Você consegue entender? Você consegue processar dentro de você que a morte, isso é muito paradoxal. Mas pelos olhos da fé a gente compreende. A morte de Jesus, ela trouxe vida para nós. Então Jesus, ele é o pastor que carrega a sua ovelha. Quando você não consegue mais caminhar, você que está nos assistindo nessa manhã, você que está fraco na fé, você que está pensando, você que está dando ouvidos à voz do mundo, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você vai naufragar, dizendo que você vai desfalecer na caminhada, Jesus, ele te coloca nos ombros, meu irmão, quando você não consegue mais caminhar. Jesus, ele te coloca nos ombros quando você não tem mais forças para caminhar, quando você se acha perdido, ele te coloca nos ombros. E enquanto ele te carrega nos ombros, as batidas do coração de Jesus, ela transmite vida para você. Jesus, ele é a candeia, ele é a luz da candeia, ele é o fogo da candeia. Aquela mulher, ela perdeu a sua dracma dentro de casa. E às vezes acontece, como eu falei no início da mensagem, às vezes acontece do homem se perder dentro da igreja. Acontece, somos carne, somos homens, somos falhos, mas o que nunca pode se apagar é a candeia. E aí eu lembro de Samuel. Samuel, ele foi chamado por Deus, e a Bíblia diz assim, que a lâmpada do templo estava quase se apagando. E quando a luz do templo estava para se apagar, Deus chamou Samuel. E o ofício de Samuel ali na casa era exatamente cuidar para que a lâmpada do templo permanecesse acesa. E Jesus, ele é aquele que faz, que ilumina o nosso interior. Jesus, ele é aquele que nos desperta quando a lâmpada da nossa vida, do nosso coração está se apagando. Porque é normal. As tribulações, as perseguições do mundo, tudo que acontece, nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos àquilo que o mundo, às opressões do mundo, mas a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, ela faz com que nós encontremos novamente o caminho da salvação. A dracma, ela só servia se estivesse completa. Segundo os historiadores, a dracma, ela era peça de um ornamento de um colar que o esposo dava para sua esposa. 10 dracmas, se faltasse uma, significava que a esposa ela estava sendo infiel ao seu esposo. Quando ela exibia as 10 dracmas,
era sinal de que ela era uma esposa fiel. E nós somos igreja fiel a Deus. Nós somos igreja que nós nos preocupamos em demonstrar ao mundo que nós somos fiéis ao Senhor, que nós somos fiéis, que nós temos fidelidade ao nosso Deus, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão. E depois que Jesus ensina sobre as 10 dracmas, ele fala sobre o filho pródigo. O filho que estava na casa do pai, mas que queria conhecer o mundo. E nessa parábola, Jesus ele se apresenta como o pai que espera o seu filho, como o pai que não desiste do seu filho. Porque o homem ele pode até ir lá para fora. Adão, quando pecou, ele foi expulso do paraíso. Mas Adão, ele não saiu do radar de Deus. O homem, você que está aí fora, você que está fraco, você que está desviado, você não saiu do radar de Deus. Deus, ele não deixou de contemplar a sua vida. Deus, ele não deixou de contemplar as suas feridas. Quando você chora, quando você diz, meu Deus, eu não tenho forças, eu quero voltar, mas eu não tenho forças. Ele é aquele que está contemplando a sua vida. E ele, como pai, aqui do filho pródigo, ele está de braços abertos, esperando você voltar. Ele está de braços abertos, te chamando, porque o que ele tem para você é um anel novo, é um novo compromisso. O que ele tem para você são sandálias novas, fala de uma nova caminhada, são vestes novas, fala de um testemunho purificado, uma nova vida na presença do Senhor. E o melhor, o banquete que está preparado, o banquete para celebrar o retorno do seu filho, o retorno dessa vida que hoje está ouvindo essa mensagem e que está abrindo a porta do seu coração para Jesus entrar. E no capítulo 18, no texto que nós lemos, Jesus, ele já está a caminho de Jerusalém. E ele passa por Jericó e ele encontra um homem. E a palavra diz que esse homem ele era cego e ele estava sentado junto do caminho mendigando. Veja bem, Jesus, ele fala que é necessário passar pela porta estreita. Depois, ele fala sobre a necessidade de você lutar contra o processo do pecado que resulta em morte. Depois ele traz exemplos de pessoas que se perdem na caminhada e ele se mostra como o resgate dessas pessoas. E agora Jesus ele fala de um homem. E Jericó, meus queridos, Jesus ele não iria ficar em Jericó. Preste atenção. Jesus ele não iria ficar em Jericó. Ele estava passando por Jericó, porque ele iria para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ou seja, aquela era a última chance que Bartimeu teria de se encontrar com Jesus. E hoje pode ser a sua última chance. Esta palavra que está sendo trazida pode ser a sua última chance de aceitar a Cristo. Porque os sinais da volta de Jesus, eles estão cumpridos. Eles estão se cumprindo a cada dia. As guerras, os rumores de guerras, as fomes, as pestes, as doenças. Nós estamos num período de pandemia. Nesse período de pandemia, ela foi dada início pela Covid, mas no percurso, no decorrer da pandemia, já surgiram outras doenças. H3N2, influenza, a dengue que voltou a matar muita gente, a nova agora, né, que é a dos macacos. Então a palavra está cumprida. Jesus ele falou isso, Jesus ele alertou, olha, ouvireis de guerras e rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, Jesus falou, erguei as vossas cabeças,
porque a vossa redenção está próxima. Mas hoje pode ser a sua última chance, como foi a última chance para Bartimeu. E Jesus, ele não iria ficar em Jericó, ele estava passando por Jericó. E aquele homem, a palavra diz que ele era cego. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. A multidão, ela era marcada, nos tempos de Jesus, ela era marcada por muitas vezes atrapalhar alguém que queria se aproximar de Jesus, conseguir aquela aproximação. A mulher do fluxo de sangue, ela precisou romper a multidão para poder tocar na orla dos vestidos de Jesus. Zaqueu, ele precisou subir na figueira brava para poder ver a Jesus. Bartimeu, ele foi atrapalhado pelo alvoroço da multidão, porque ele queria chamar a atenção de Jesus. Ele não sabia onde Jesus estava. Mas o que fez Jesus perceber Bartimeu foi o grito da revelação, o grito profético. Ele poderia dizer assim: Jesus, Messias. Ele poderia dizer assim: Jesus de Nazaré, tem compaixão de mim. Porque Jesus, ele era conhecido como Jesus de Nazaré. Então, ele poderia dizer. Só que o que chamou a atenção de Jesus foi que ele conhecia a profecia. Ele sabia que aquele Jesus que estava passando, ele não era apenas Jesus de Nazaré. Ele era Jesus, filho de Davi. Ele sabia que aquele homem, ele era cego dos olhos, mas ele não era cego do entendimento. Ele sabia que aquele homem, ele era o Messias, vindo de Deus, da linhagem de Davi, que veio para salvar a humanidade, que veio para resgatar o seu povo, que veio para resgatar aquilo que se havia perdido. Era a mesma situação da mulher do fluxo de sangue. Os discípulos falaram assim: Senhor, a multidão te aperta, e como é que tu me diz que me tocou? O toque dela foi diferente. O toque dela foi diferente. O grito de Bartimeu foi diferente. O teu grito, meu querido, nessa manhã, ele é diferente, ele tem que ser diferente. Ele era Jesus de Nazaré? Sim, ele era Jesus de Nazaré. Mas a revelação, ela mostra, ela apresenta Jesus como filho de Davi. Ela leva o homem mais além. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. Veja bem, em outro evangelho, nos mostra, nos detalha mais, de que os discípulos repreendiam, mandando ele se calar. Então, muitas vezes, meu querido, você que nos ouve, que nos assiste, muitas vezes vai aparecer alguém, bater na sua porta e dizer assim: não adianta não, tem mais jeito para você. Se conforme com a sua vida, se conforme, porque não tem quem dê jeito mais. Mas o que Jesus espera de você é a perseverança. A fé perseverante, ela conquista o coração de Deus. A fé perseverante, ela singulariza o pedido de socorro em meio a uma multidão de gritos. Porque com certeza na multidão, muitos estavam ali, eles queriam milagre, eles queriam a cura de uma enfermidade, mas o grito dele foi o grito que sobressaiu, que foi mais além. O seu grito de socorro hoje, ele tem que ser mais além. A fé perseverante, ela conquista o coração de Deus. E Jesus, ele disse assim: o que queres que eu te faça? Eu pedi para você guardar esse texto. Essa é a pergunta do Senhor para você. Você que está nos ouvindo nessa manhã. O que queres que eu te faça? Qual é a tua necessidade? É uma porta de emprego que você está há anos sem conseguir? Eu estou falando aqui de coisas materiais, mas o principal que Jesus quer te dar é a salvação.
Pode ser sim uma porta de emprego. Ele acrescenta. Ele acrescenta. Mas o que Ele quer te dar nessa manhã é a salvação. É a vida eterna. E ele disse assim: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. O que é difícil para você? O que é difícil para você? É abandonar um vício? É abandonar uma prática viciosa? Para Ele é simples. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Vê, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vê. Qual é a tua necessidade nessa manhã? O que é que você precisa que é tão impossível aos seus olhos? Jesus, Ele pode fazer. E para finalizar, a Bíblia diz assim, versículo 43: E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Aqui nós vemos um processo completo de salvação. Aqui nós vemos que Bartimeu, ele não queria apenas o milagre, mas ele queria o abençoador. Muitas pessoas hoje, elas querem apenas o milagre, mas Jesus, Ele não quer apenas te abençoar. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele quer ser aquele que vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E qual é a prova bíblica que Jesus, que nos mostra que ele de fato se converteu? E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Abra a porta do seu coração nessa manhã. Siga a Jesus pelo caminho, porque o caminho, ele é estreito, sim. É um caminho de dores, porque não é fácil. Mas o final dele, a Bíblia diz assim, que o melhor é o final das coisas, né? O melhor é o final. O final de tudo vai ser ruas de ouro. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá tristeza, não haverá choro. Vai haver apenas adoração, louvores, gratidão a Deus. Adoraremos ao Pai pelos séculos dos séculos, estaremos com Ele presente, face a face. O simples fato de você contemplar o seu Criador, para mim já é o melhor de tudo. Mas o que o mundo te diz é que o caminho largo, que é fácil, ele é o melhor, mas o final dele é a perdição. A Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes pelos séculos dos séculos. A escolha é sua. O Espírito Santo, ele está te colocando diante de dois caminhos, mas ele está te dizendo: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eis que estou à porta e bato, eis que venho sem demora. Mas aquele que suporta a provação, aquele que suporta os espinhos no caminho, persevera na fé, aquele que suporta tudo, Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Persevere até o fim. Não é fácil para nenhum de nós que estamos aqui, mas se nós estamos com Cristo, o hino diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei. Então aceite a Jesus hoje. Diga sim hoje, escreva no chat: eu quero aceitar a Jesus. Escreva no chat: eu quero entregar a minha vida ao Senhor hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Pode ser que Ele volte no final desse programa, e se Ele voltar agora, eu quero encontrar com você na glória, junto com os irmãos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.